boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo do livro Pão Nosso. Hoje nós vamos fazer o capítulo 3. Nossa irmã Júlia vai nos guiar no estudo da noite de hoje. Lindo, esse capítulo é lindo de morrer. É muito bonito. Vamos então fazer a nossa prece de abertura. Convido então a Júlia a fazer a nossa prece de abertura. Então, nesse momento, eu só pediria que vocês desliguem o áudio, tá? Por favor. Elevando nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus a grande oportunidade do estudo que a casa do Emmanuel nos proporciona, e unidos com esse mesmo pensamento do aprendizado, para que esse aprendizado a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia. E assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome de Emmanuel, de toda essa espiritualidade amiga e protetora, damos por iniciado o nosso estudo do livro Pão Nosso, dizendo todos juntos, graças a Deus. Então, como eu já falei, né, a gente vai fazer o capítulo 3 do Pão Nosso. Ele tem como título O Arado. Esse versículo está em Lucas, né? Capítulo 9, versículo 62. Quando essa passagem, né, de Jesus, que ele diz: E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, a gente primeiro, né, como sempre no estudo, eu gosto de comentar essa passagem lá no Novo Testamento. E ela tem o título lá no Novo Testamento, Os Desafios do Discipulado. E naquele momento, né, a gente vai aqui falar sobre o arado, e eles estavam seguindo para Jerusalém, e no caminho Jesus foi abordado por vários peregrinos que disseram querer segui-lo. Porém, todos tinham algo a fazer primeiro. Nessa passagem, vamos refletir sobre o que representa o arado nesse sentido figurado. Jesus, que penetrava no âmago dos pensamentos, sabia que os interesses, primeiramente, eram os materiais. Nada, né, é imposto para as coisas espirituais. E esse despertar ainda não se fez o mais importante para a felicidade futura. Então, naquele momento ali, né, quando abordavam Jesus e queriam segui-lo, Jesus via no fundo do coração deles que eles tinham, em primeiro lugar, as coisas da matéria. Eles não estavam interessados na vida futura, né? O que vai despertar para a vida futura. Aí, então, a gente segue aqui. No momento que segurar o arado, como Jesus diz, né, para a gente, lançar a mão ao arado, terá que prosseguir deixando para trás o que representa o passado. Esse passado são velhos hábitos, amarguras, rancores e até as glórias. Porque olhar para trás você cristaliza. O passado é imutável. E são milênios, né, de maus hábitos que nós todos temos. Nesse mesmo capítulo, aparece um outro jovem que abordou Jesus e disse que queria segui-lo, mas precisava enterrar o seu pai. A gente já escutou sobre essa passagem, a gente não vai abordar isso porque não é o sentido hoje, mas se a gente quiser fazer uma pesquisa, a gente vai lá no capítulo 23 do nosso próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o tema estranha moral, e ali tem todo o desdobramento que Kardec faz junto aos espíritos a respeito dessa passagem. Mas o que a gente pode entender de tudo isso que eu acabei de falar?
a gente vai trazer o nosso comentário sobre o interesse pessoal, que é aquela questão 895 do Livro dos Espíritos. Né? Então, assim, colocar a mão no arado, a necessidade de você não olhar mais para trás e seguir adiante. E o que eu faço com os meus interesses? Né? Se a minha vida, no momento, ainda está ligada às coisas da matéria. Então, o interesse pessoal está aqui, né? Posto de lado os defeitos e os vícios, sobre os quais ninguém poderia enganar-se, qual é o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal, diz os Espíritos. Então, a gente, só para a gente começar, né, o nosso texto, eu fiz toda essa abordagem. Se alguém também quiser fazer um comentário, a gente fica aberto aí para as pessoas falarem, para depois a gente poder entrar literalmente no texto do arado, né, que Emmanuel traz para nós.
Então, vamos seguir, porque tem bastante material aí para a gente estudar. E quando o Emmanuel fala para a gente, aí nesse primeiro parágrafo, que ele fala assim: aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. E aí, qual é o símbolo, né? É o arado, que é o título que fala, né? E aqui, essa abordagem, né, já vai ficar um pouco mais ligada porque o que o Vitor está trazendo, né? O arado é o nosso trabalho de esforço, de preparação da terra. Ou seja, preparação do nosso futuro. Essa terra é o campo de ação que estamos, né? Nas novas decisões que fazemos, será para um futuro que ainda não está pronto e depende de nossas ações. Então, as ações que eu aplicar, eu vou ter o bem ou o mal, né? Colocar a mão no arado é olhar para frente. Essa edificação do reino de Deus está na consciência de cada um. Façamos bom uso da nossa consciência. Aprendamos com os erros do passado, mas olhemos muito bem para o nosso presente, que determinará esse futuro. Porque não temos como conquistar um futuro promissor preso ao passado. Então, no momento que eu tenho esse arado é a possibilidade que Deus me dá nessa existência para que eu possa edificar o meu futuro, edificar esse reino de Deus aqui na Terra, através do quê? Da minha construção íntima. Isso a gente vem falando em vários momentos e em vários estudos, né? Então, eu deixo aí se vocês quiserem completar com alguma coisa a mais, tá? E Julinha, caramba, acho que tudo que eu falei não gravou naquela hora, mas tudo bem. Acho que podemos Não, eu seguir. posso repetir sem problema Não, nenhum. o que eu falei naquela hora, eu acho que não gravou. O que vocês estão falando está gravando. Mas não tem problema não, só fica o aviso aí para quem assistir depois que vai ter um momento aí que a minha boca vai ficar falando e vocês não vão ouvir nada. Coisas da tecnologia, né? E a gente está, nesse momento, se você também quiser fazer algum comentário, faça o comentário que você fez, porque aí de repente, você pode editar, né? Não? Quer falar alguma coisa? Então eu vou falar só rapidinho, então, para quem está vendo depois, é só destacar que lá na introdução a, a Júlia me abrilhantou os olhos com a questão da prioridade, que a gente realmente, o estudo, eu levei ele todo mais para esse lado do trabalho, que até a Júlia já também começou a entrar agora nesse parágrafo, mas eu fiquei muito assim, extasiado em ter enxergado algo que eu estudei para caramba e não enxerguei, mas só da Júlia falar, eu enxerguei essa questão de como na primeira frase fica bem clara essa questão da prioridade, das nossas tarefas, que a gente acaba não priorizando no nosso dia a dia o trabalho no bem, né? O trabalho no Cristo e o quanto isso é importante. Obrigado, Júlia. Então, agora, a partir do primeiro, a gente vai ler 2 parágrafos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. Isso Emmanuel está dizendo porque Jesus pegou o arado, né, para trabalhar pela parte do arado, né? E por que pegou por uma base tão simples? Que ele poderia pegar por um texto qualquer, né, por uma outra situação. E Jesus, ao usar uma expressão dos atos mais singelos da natureza, era para que pudesse falar aos corações, mas para aqueles que já estavam aptos a ouvir e sentir. Aquela experiência diária hoje nos escapa,
quando a gente fala de arado, porque nenhum de nós aqui trabalha no campo, né? Mas, para a ocasião, eles, ou nós que estávamos lá, né, associava a sua atividade diária com a construção desse reino de Deus. Como, por exemplo, Jesus dizia, lançar a rede para pescar, que o reino de Deus era semelhante a um semeador. E, com isso, entendiam que dependia muito da sua paciência, da previdência, da disciplina e do preparo. Então, eles conseguiam associar essa construção de um reino de Deus através do próprio trabalho. E esse trabalho, por ser um trabalho braçal do campo ou ali da pesca, eles entendiam que dependia deles ter paciência para cultivar. Tinha que ter ali a disciplina, eles tinham que preparar esse solo. Então, essa construção do reino não era feita sobre mágica ou um milagre qualquer, e sim uma construção deles próprios dentro de um trabalho íntimo. Na questão 626 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores respondem que as leis divinas estão escritas por toda parte. Todos os homens que meditarem sobre a sabedoria puderam, portanto, compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais remotos. Por que eu trouxe essa questão? Porque o Emmanuel diz que ele poderia pegar esse símbolo de qualquer outra parte. E os espíritos dizem para mim, quer dizer, para mim e para todos nós, né, que as leis divinas são escritas em toda parte. Então, a gente só não consegue identificá-la porque a gente está muito ainda cristalizado nos nossos interesses. Deixo para vocês comentarem. Jesus é perfeito, né? Então, com certeza ele poderia ter milhões de exemplos para dar, mas se ele usou esse, é porque esse era o melhor. E realmente, porque atende ao conhecimento de todos da época e até hoje, né? Apesar de hoje não vivermos mais no campo, mas o campo ainda existe. Pessoas ainda vivem no campo, né? E graças aí às tecnologias, os livros, os vídeos, tudo que a humanidade criou e evoluiu, você mesmo não morando no campo, você sabe o que é um arado, você tem conhecimento, você tem fonte, né, para buscar o conhecimento, então você consegue, mesmo sem nem viver sem nunca ter ido talvez ao campo, você entender o que é um trabalho de arado e assim compreender o conhecimento que o Cristo quer deixar até hoje, né, 2000 anos depois. Então você vê como realmente essa forma de ensinar do Cristo, através das parábolas, através das coisas do cotidiano, das tarefas assim mais comuns, o quanto ela é pedagógica, né? E funciona até hoje. Era isso. E para você ver também uma coisa que hoje em dia muita gente ainda não entende, né? Os ensinamentos do Cristo. Apesar de ser simples, hoje em dia ainda não tem gente que não entende. Imagina naquela época, então, que assim não eram muito esclarecidos, né? Ele tinha que vir bem com termos bem simples mesmo, terra a terra ali, bem fácil de compreender. Já era simples naquela época, e hoje em dia ainda tem gente que não entende, né? Então, se ele viesse assim mais sofisticado, aí não ia dar certo. E agora, nesse outro parágrafo, a gente vai entender, na realidade, até o que o Vitor já trouxe aí para a gente, né? O arado é aparelho de todos os tempos, né? Porque, né, em qualquer momento a gente tem condição do entendimento, né? E aí o Emmanuel diz, né? É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra,
para que produza. Constrói o berço das sementeiras e a sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. Aqui, Emmanuel traz para a gente de uma forma que a gente vai entender, né, que assim, coloca a semente, né, a terra cede, né, para que a chuva, né, isso mostra para a gente que a gente não pode ser resistente, né? A gente precisa ser, né, maleável às coisas, né? A gente não pode ser rígido, né? A gente precisa dessa condição de resignação, né? Então, aí eu coloquei, né, que o arado naquele tempo, hoje é todo, né, com muita tecnologia, mas naquele tempo era uma peça de madeira com 2 bois, ainda tinha uma madeirinha, uma varetinha que a pessoa ia ali, né, para conduzir, para ele não sair errado, né, para outra parte do solo, então ele era comandado por uma vareta. E hoje a gente tem toda uma tecnologia, né? Mas isso é o arado em si, né? A peça, né? Mas a gente traz aqui o arado de uma outra maneira. Aqui o Emmanuel fala muito desse solo, dessa semente, desse sol, dessa chuva. O que representa o solo nesse texto? Representa onde estamos. E aonde nós estamos? Pode ser na nossa própria casa, pode ser no nosso trabalho, pode ser no centro espírita, ou até no nosso coração. É um solo sagrado, né? E é o contexto onde sou chamado a agir. Esse solo é onde eu sou chamado a agir, onde vamos plantar, colher os frutos do nosso aprendizado. Como falamos, o arado é o trabalho. Esse trabalho que a lei divina nos abençoa através da reencarnação. Então, esse trabalho que a gente tem, que a gente deve cultivar e que a gente deve arar, isso a gente pode colocar como a lei de Deus a nosso benefício para que a gente possa voltar aqui várias vezes na reencarnação para fazer melhor, né? E Deus nos coloca, né, no berço apropriado para a recomposição de nosso destino perante o futuro. Não temos tempo a perder. Viver bem é harmonizar-se com o Criador no trabalho diário. E esse trabalho diário, a gente pode pensar na fraternidade, na compreensão, né? Porque a gente só vai alcançar esse crescimento espiritual através do esforço próprio, né? Não tem aquilo de eu vou esperar cair do céu. Não, o esforço é nosso e o suor é nosso. Então, a gente sabe que a gente vai progredir ou pelo suor ou pelas lágrimas. Então, que a gente faça as opções, né, de ir pelo lado do esforço próprio, né? Aí, quando a gente pensa no esforço, a gente tem um livre-arbítrio, né, que o espírito encarnado ele tem que construir, né, com equilíbrio a maneira que a gente vai enfrentar a vida. Então, são nossas próprias escolhas. E as nossas escolhas podem nos trazer o equilíbrio ou o desequilíbrio. Aí a gente pensa que na hora dessa construção, né, desse arado, desse plantio, a gente está sozinho. E muitas vezes temos essa sensação, né, de que estamos abandonados quando passamos por alguma dificuldade, né, que a gente pode pensar de uma tempestade, né, de muito sol, enfim, pensando na Terra. Aí a gente sabe que nós não estamos sozinhos. Aí eu trouxe uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 491, quando perguntou qual é a missão do espírito protetor. E os espíritos disseram para a gente que é de um pai em relação aos filhos, o de conduzir seu protegido ao bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, tudo isso aí que a gente precisa realizar neste solo, a gente nunca está sozinho. Deixo aí para vocês.
Perfeito, né? O arado representando aí o nosso esforço, o nosso trabalho, exige concentração, exige suor, exige esforço, e, ao mesmo tempo, a terra representando também o nosso espírito, como você falou, de essa necessidade de não ficarmos cristalizados, né? Porque assim como a terra fica ali, aquela terra tomando sol e chuva, ela vai meio que criando como se fosse uma terra. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir em lugares de roça, né? Assim, aquele barro vai ficando aquela terra dura, né? Uma terra pesada que realmente você não planta nada ali. Você precisa exatamente, o arado é o que? Ele destrói, ele quebra essa casca que vai se formando na terra dura para que aquela terra de baixo, aquela terra mais fofa, mais úmida, mais com nutrientes, ela vá para cima, né? E faz aquela mistura abrindo a terra. E é o nosso espírito, porque a gente também vai vivendo a nossa vida egoísta, pensando só na gente, nos nossos interesses, como eu falei lá no início, essa vida mundana, se preocupando apenas com os prazeres materiais, com os gozos da matéria, e isso vai formando uma casca no nosso espírito. O nosso espírito vai ficando como essa terra dura, que nada penetra, né? Que não consegue ter sensibilidade pela dor do próximo, que não é sensível, que não capta a espiritualidade maior. Então é preciso esse arado para realmente ferir, entre aspas, né? Abrir o nosso espírito, machucar no sentido de realmente fazer com que a gente sinta, tire essa casca dura para que realmente toque na parte sensível do nosso espírito e a gente comece a sentir a dor do próximo, enxergar a dor do próximo, porque é isso que Deus espera de nós. Deus não quer que a gente viva aqui uma vida de gozos, e sim essa vida de trabalho, essa vida que desperte no nosso espírito essa capacidade de sentir a dor do próximo e de sentir a espiritualidade maior a nos orientar. É isso. Então, vamos lá. Emmanuel fala para nós agora que é necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Então, ele coloca aqui para a gente, né, que a gente precisa dessas lições do Cristo, né, porque o arado é de grande responsabilidade na nossa vida, né? E essas lutas a gente não pode se esquivar delas, porque é elas que vão trazer para nós a nossa edificação, ou seja, a nossa melhoria moral e espiritual. Então, temos dificuldade, eu escrevi aqui, em começar alguma coisa e levar à sua conclusão. Precisamos de concentração e perseverança. A mente fica sem o foco, num turbilhão de chamados. Precisamos da vigilância para evitar cometer atos impensados ou impulsivos. Porque isso são acontecimentos do nosso dia a dia que muitas das vezes a gente não foca no que realmente é o mais necessário. A gente se distrai, como o Vitor falou, com as coisas do mundo, que elas são importantes, mas não podem ser as prioridades, né? Então, a mente tem que ter um foco no determinismo do que é melhor para o espírito, porque eu estou reencarnada, mas eu não sou a carne, né? Eu venho aqui não a passeio, a trabalho. E esse é o compromisso reencarnatório nosso, que é vencer a nós mesmos. Né? E a gente vai trazer uma frase do livro de Neio Lúcio, que chama Jesus no Lar, que ele fala para a gente que o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Porque o lar é aquele espaço onde a gente tem os nossos desafetos, onde a gente precisa aprender a tolerância,
né? Então, a gente precisa de muita coisa, né? E aprender realmente o que é o amor. Então, essas lutas edificantes começam primeiramente lá no nosso lar, né? Onde é o nosso cadinho ali, né? Então, é esse solo desse próprio trabalho. Então, eu coloquei mais aqui. Então, todas as experiências que partilhamos na vida doméstica são um rico e profundo material que trabalharemos para a conquista dos valores mais elevados. E aí, como eu falei, tolerância, a gente pode também colocar aqui a paciência, a compreensão, o entendimento, o perdão, a gratidão, a bondade, todas essas virtudes, né, que a gente vai desenvolvendo naquele espaço. E com isso a gente vai fazendo o quê? Uma renovação no nosso próprio solo, né? E tendo a oportunidade de ser grato também a Deus pela oportunidade que Ele nos deu para que a gente pudesse voltar, né, e fazer melhor. Tem uma palavrinha nesse parágrafo para mim que diz tudo, que é responsabilidade, né? O trabalho, todo o trabalho, toda a tarefa tem que ser feita com responsabilidade, comprometimento, para que as coisas sejam realmente duradouras, para que dê tempo de produzir frutos, né? É muito comum que a gente viva uma vida onde a gente começa tudo e não termina nada, porque a gente exatamente não tem o compromisso, não tem a responsabilidade. A gente às vezes, muitas vezes a gente entra num grupo de estudo, começa ali um estudo de qualquer coisa, não só de religião, às vezes de trabalho também, né, de profissão. A pessoa entra em muitos estudos, mas larga no meio, justo porque não tem um comprometimento, não tem ali uma visão de querer concluir, porque realmente quer construir algo no futuro, né? Então, eu acho muito bom, por exemplo, dar os parabéns a todos aqui, porque concluímos o livro Caminho, Verdade e Vida. É muito bom, isso é uma vitória, isso mostra um compromisso desse grupo em estudar, né, em querer ir até o fim, e não só de cobrir um buraco, né, em realmente construir algo. E assim como os trabalhos voluntários, que, né, na nossa casa tem o Sopão há tantos anos, e pessoas que já entraram nesse trabalho e que ficam anos e anos, então você percebe que são pessoas comprometidas com a continuidade do trabalho. Sabemos que às vezes acontecem coisas na vida que nos obrigam a, muitas vezes, deixar certas tarefas, mas geralmente aquele que é o tarefeiro comprometido, ele deixou aquela por alguma coisa da vida que realmente, uma mudança de cidade, que obrigou ele a sair, mas ele certamente, quando ele chegar na nova morada, ele já vai buscar uma outra tarefa comprometida para realmente dar continuidade, né? E geralmente você vê que são pessoas que permanecem um tempo mínimo, mas que geralmente é sempre grande, né? Nunca é um tempo muito curto. São pessoas que qualquer tarefa que elas pegam, elas costumam ficar um tempo bem grande, porque são pessoas compromissadas. Então, que a gente possa continuar nesse compromisso do estudo, da tarefa, e concluirmos mais um livro que vai ser o Pão Nosso, que estamos iniciando, se Deus quiser. Júlia, esse parágrafo aí me lembrou uma situação. Tem uma passagem, não sei se é no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que fala assim: quanto mais a pessoa sabe, conhece o Espiritismo, né, se envolve, mais será cobrado. Eu não sei qual dos dois livros que tem, mas eu já estudei, eu sei que tem. Então, o que acontece? A pessoa que vai na casa espírita, a pessoa que vai na casa espírita e vai assistir palestra, vai tomar passe, legal, tá gostando. Aí chamam, né? Quem quer participar do estudo, a pessoa vai participar do estudo, né? Pô, tá legal, tá arando a terra ali, tá procurando aprender. Aí, quando chega nessa parte, a quem mais souber, mais será cobrado. Aí rói o osso, arrebenta a linha e some. Dá um tempo, porque é o que diz aqui, ó, abraçando-se ao arado da responsabilidade. Aí pintou a responsabilidade do sujeito. Ih, não vai dar agora, vou deixar para a próxima. Eu já vi acontecer isso diversas vezes.
pessoas que entram assim no estudo, tá? Quando chega nessa parte, some. Falou que tem que ter responsabilidade, vai ser cobrado, aí corre fora. Aí esse parágrafo me fez lembrar. Aí, João, tá na tela aí, ó. Tá na tela o que você pediu. Isso. Aquele, porém, que não a conhece, faz coisas no seu castigo, a quem muito foi dado, muito será exigido. É isso aí mesmo. Aí é nessa hora que o pessoal sai, volta para a palestra, para o passe, não quer mais participar. Quer ficar assim, conhecer, mas não quer conhecer a fundo, não quer arar a terra, né? Mas eu já ouvi numa palestra que se você escuta meia hora de doutrina espírita, você já está compromissado ali com os ensinamentos. Agora, realmente, tem muita gente que a gente não deve julgar, né? Mas muitas pessoas entram em qualquer religião, não só na doutrina espírita, mas querendo sempre os benefícios que são ofertados ali, né? Um passe, um trabalho de desobsessão, ou um descarrego quando é numa outra igreja, enfim. Mas a gente sabe também que cada um vai despertar em algum momento. O despertar não é igual para todos. Então, aquele ainda está só na busca, né, de receber. Né? E bom quando a gente já está num momento de ofertar. Né? Então, assim, da gente arar esse solo com a boa vontade. Porque a gente sabe que a vontade é uma potência da alma, mas você precisa potencializar ela. Né? Então, se eu potencializo para doar, né? A gente sabe que isso vai fazer bem, não é para o outro, é para nós mesmos. Porque eu digo que esse estudo, por exemplo, que eu faço aqui com vocês, isso para mim é um ganho que não tem preço. O fato de eu me debruçar nesses textos do Emmanuel me faz um bem tão grande que, sabe, para mim primeiro, porque antes da gente passar o conteúdo, a gente estuda e a gente vai buscar, né? E eu ainda vou trazer algumas coisas aqui para a gente pensar junto. Então, quando Emmanuel fala aqui para a gente, meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. É um pouco do que a gente já está falando aqui, né? Então, a gente precisa, como Emmanuel fala, meditar em quantas oportunidades perdemos. E o que está perdido, está perdido. Mas o que a gente pode fazer agora, como disse o Chico, começar agora para ter um novo final? A gente não pode voltar atrás. Então, eu trouxe uma frase do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, capítulo 120, que ele fala para nós assim, ó, é necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto. Precisamos fortalecer essa fé, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. A gente tem que ter fé no alto, mas o alto também deposita em nós a fé, para que a gente possa realizar com as nossas mãos esse arado de arar não só o solo para mim, mas o que eu posso deixar com o meu exemplo, com o que eu posso doar, com o que eu posso fazer. E eu vou trazer para a gente aqui, isso quando chegou na minha mão, eu falei, cara, eu vou ter que dividir isso. No livro Céu e Inferno, tem várias divisões de vários espíritos que se comunicaram e Kardec fez um agrupamento, né, dos espíritos felizes, dos infelizes. Então, tem um aqui que vai casar muito bem aqui pelas oportunidades perdidas. Ociosidade e indiferença. Esse espírito está lá classificado como espíritos endurecidos,
está no capítulo do Céu e Inferno, capítulo 7, e o nome da pessoa é Ângele. E está assim, ó, Ângele, nulidade sobre a Terra. Quem fala para nós aqui é o médium, né, chamado Monod, sei lá, que fez essas instruções ali junto com esse espírito, né? Ângele era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja vida é tão inútil para os outros quanto para ela mesma. Só amam o prazer, incapazes de procurar no estudo, na realização dos deveres da família e da sociedade essas satisfações do coração, as únicas que podem dar encanto à vida, porque elas são de todas as idades. Então, no primeiro texto aqui, já mostra que ela viveu uma vida inútil, tanto para ela como para os outros. E, quer dizer, ela só procurou viver pelos prazeres, né? Não procurou realização em nada, em estudo, em deveres da família, nada. Aí, mais adiante, o Espírito coloca, sem faltas graves, mas também sem méritos, ela fez a infelicidade do marido, comprometendo pela sua incúria e desleixo o futuro dos próprios filhos. Aí o Espírito diz para nós, trabalhai incessantemente, cumprir todos os deveres sem exceção, isto com zelo, com coragem e com perseverança. Porque esse espírito está ali classificado como inútil, né? Como endurecido, porque quando fazem a pergunta para ela, né, querendo saber por que ela levou uma vida assim, né, de não ter feito nada de útil, e quando perguntam para ela, né, arrependei-vos de vossas faltas, ela disse não. Entendeu? Então, quando vão fazendo mais pergunta para ela, ela vai dizendo assim, esse final é muito triste, quando diz assim, quando pede para ela orar, né? Ele diz assim, ajudando-os a se melhorarem pelos vossos conselhos e vossas preces. Aí ela diz, eu não sei orar. Aí o Espírito diz, nós o faremos juntos e aprendereis, quereis isso? Ela disse não. Aí ele perguntou, mas por que você não quer orar? Porque dá fadiga. Então, esse estudo desse espírito mostra para a gente uma ociosidade, uma indiferença, e ela ainda está naquele momento endurecida, ela ainda não despertou. Né? Então, a gente tem que ter atenção, porque o Kardec traz para a gente essas informações, que é para que a gente também pense na nossa vida. O que temos feito? Né? E aí eu botei aqui, ó, ninguém é um solo pedregoso, espinhoso para sempre. Como disse o Vitor agora, ainda há pouco, dessa terra dura, né? Então, diz aqui, não é espinhoso para sempre. É uma condição transitória e depende de cada um de nós renovar pelo arado, torná-lo fértil para receber as sementes divinas do Cristo, que chegam todos os dias ao nosso coração. O nosso papel qual é? É simples, é preparar o solo. Aí a gente está disposto a preparar esse solo? Fica a pergunta depois do que a gente leu aí da Ângele. Exatamente, Júlia. Se a gente prepara o nosso solo, a gente já vai deixar o quê? A nossa terra adubada, a nossa terra remexida, a nossa terra nutrida. Aí, quando o arado passar,
nem vai doer, porque aí a terra macia, o arado passa, faz aquela vala, mas ele passa fácil, né? De repente, até uma pessoa fraquinha empurrando já consegue. Agora, quando você deixa a sua terra pedregosa, dura, o que vai acontecer? Vai doer para esse arado conseguir quebrar, né? O arado vai ter que passar com força, com 2, 3, 4 boi puxando, para conseguir arrancar aquela casca, para conseguir transformar e buscar lá de dentro, lá do fundo, aquela terra mais úmida, né? E despertar a sensibilidade no espírito. Então, se a gente cultiva a nossa terra, se a gente cultiva o nosso espírito, o sofrimento é menor. Agora, se a gente deixa ele endurecido, cada vez mais endurecido pelo egoísmo, pela indiferença, na hora do arado vai doer mais, vai ter que ser um arado muito mais forte, muito mais doloroso para conseguir despertar a sensibilidade nesse espírito endurecido. Vamos seguir aí para os 2 últimos parágrafos para que a gente possa concluir o nosso estudo. E aí diz assim o Emmanuel, né? Examinemos tudo isto e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Então, quando a gente fala primeiro aqui, nessa primeira frase do Emmanuel, né, quando ele fala reflitamos no símbolo de Jesus, aí a gente tem aquela pergunta no Livro dos Espíritos, né, que Kardec fez a pergunta para os espíritos na 625, né, qual é o tipo mais perfeito, né, que a gente tem aqui, né, na Terra? Qual é o tipo mais perfeito que Deus tenha oferecido ao homem para servir de guia e de modelo? A resposta dos espíritos é simples: vede Jesus. Então, para a gente refletir nesse símbolo de Jesus, Kardec ainda faz, no comentário a essa resposta, Kardec coloca para a gente assim: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei. Aí a nossa pergunta é: Deus nos oferece. Será que a gente já aceitou ele dentro dos nossos corações, né? Com os exemplos, para que ele possa realmente servir para nós como modelo e guia? O que nós estamos realizando com a nossa reencarnação, com essa oportunidade desse arado, desse solo, para que a gente possa fazer futuramente a colheita, que será que há semeaduras e colheitas, o pão no prato, né? Então, esse pão no prato a gente pode pensar na luz espiritual, porque nós vamos nos iluminar, né? Não é só fazendo a caridade, porque a gente sabe que a caridade sem sentimento dá crédito, mas não dá luz, né? A gente sabe disso. Então, a gente precisa realmente construir esse reino de Deus dentro de nós. Essa construção é de cada um de nós. Primeiramente, a gente tentar melhorar as nossas más tendências, as nossas más inclinações, né? Que é tão difícil ainda para nós, né? E lá na Revista Espírita, para concluir, em julho de 1865, tem uma comunicação lá que fala assim para a gente. Peguei só um pedacinho. Dia virá em que os homens, vencidos pelos males engendrados pelo egoísmo, compreenderão que seguem o caminho errado. E Deus quer que eles encontrem o caminho à sua custa, porque lhes deu o livre-arbítrio. O excesso do mal lhes fará sentir a necessidade do bem.
e eles voltarão para este lado, o lado do bem, como para a única tábua de salvação. Então, a salvação aqui é o foco que está errado, é o alvo que está errado, e que a gente precisa trazer um alvo certo para que a gente possa realmente seguir essa trajetória aí que Jesus nos ensinou. E aceitar de fato Jesus, e sabendo que não vai ser fácil, porque não foi fácil para Jesus, né? E ele não tinha nada para expiar. A gente sabe que as nossas dificuldades são os acertos que nós necessitamos. Nesta existência, é a grande maior oportunidade que temos neste momento. E a gente vai fazer o que da reencarnação? Então, vamos arar. O solo nem sempre é tranquilo, como disse o Vitor aí, né? Meio endurecido, mas a gente tem que ter fé, coragem e vontade, para que aí a gente possa receber, como a gente já recebe do alto, ajuda. Mas a gente está disposto, né? Porque a gente tem que estar disponível a querer. E aí é essa assim, o final desse estudo, deixar para que a gente possa pensar o que a gente pode fazer com esse arado, que é do trabalho. Pensando aqui no que a gente faz, né, na prática que nos endurece. O mundo hoje está assim, né? A gente vê aí que é uma tendência entre os mais jovens de não querer casar, de não querer ter filho, porque você vê que está todo mundo, cada um querendo viver no seu mundinho, né? Onde você não precisa dividir nada com ninguém, onde você só precise se preocupar com você, com o que você gosta, com o que você quer. As pessoas, isso aqui endurece. Isso é um endurecimento dos espíritos. Porque a família, você casar, você ter filhos, você buscar grupos de trabalho, né? Isso faz com que exatamente haja esse atrito que está sempre ali despertando o sentimento, porque aí você está ao vivo, né? A gente precisa, tudo bem, hoje em dia também está na moda trabalho remoto, beleza, tem trabalhos que são remotos, mas você não pode ficar só nisso. Tudo bem, você faz o seu trabalho remoto para ganhar seu dinheiro, mas e aí? Aí no tempo, se você faz trabalho remoto, automaticamente talvez você até tenha mais tempo disponível, porque não pega trânsito. Então, e aí? E nesse tempo disponível, o que você está buscando de trabalho físico, realmente, para estar tete a tete com as pessoas? Porque é isso que desperta a nossa sensibilidade. Porque o trabalho voluntário ele tem esse objetivo, é você estar vendo de perto o sofrimento dos outros, e não só vendo, né? Porque também se fosse... Porque se assistir desgraça despertasse sentimento, era só assistir esses jornais aí da televisão o dia inteiro que a gente ia ficar super sensível. E não, é o contrário, né? Você ficar só assistindo te deixa ainda mais insensível ainda. Que é o que acontece, as pessoas ficam mais insensíveis porque usam a desgraça como entretenimento. Então isso insensibiliza ainda mais. Não, é você ver a desgraça assim, mas ao vivo, você lá presente, trabalhando para que aquela desgraça não aconteça mais, ou minimizando a dor, fazendo uma tarefa com o objetivo de que aquela dor não ocorra mais, e você botando a mão na massa, você vendo o sofrimento das pessoas e o que você está fazendo na prática, aliviando a dor das pessoas. Então, isso sim, isso desperta a nossa sensibilidade. Um trabalho no hospital, quando você vai num hospital, seja para fazer uma prece, ou até mesmo se você tem conhecimentos médicos para fazer ali realmente, né, o tratamento, mas com amor, né, não só pelo dinheiro, um trabalho voluntário de tratamento médico para quem tem esse conhecimento médico, isso desperta o sentimento, porque aí você vê a dor daquele que não tem dinheiro para pagar um bom tratamento, mas você como médico está ali de graça fazendo o tratamento e aí vendo, nossa, como é que eu tenho esse poder de minimizar a dor e vendo aquela dor realmente se dissipar, como aquilo é importante, como aquilo me sensibiliza. Então isso é que é importante que a gente consiga, né? Tá difícil, cada vez mais difícil a gente passar para os nossos filhos a importância de que a vida não é só prazer, não é só você, não é só o que você quer, sim, é necessário
esse trabalho, a família, o convívio, os filhos, tudo isso é necessário para que a gente não endureça, porque senão, como a gente já falou no estudo de hoje, o arado vai passar. E quanto mais duro você tiver, mais doloroso vai ser. Vitor, eu queria deixar um complemento aqui do estudo, quando o João fez aquela pergunta, né? Aonde estaria aquela frase, né? Quem muito recebeu, mais vai ser cobrado. E o Vitor trouxe, né? Que essa passagem está em Lucas, também está em João de uma outra maneira, mas o Kardec também nos ajudou aqui nesse entendimento, no capítulo 18, o item é 12, o item 12. Aí, no item 12, Kardec coloca aqui para a gente, bem interessante, viu, João? Quando ele fala aqui, ó, aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhes toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Então, fica aí para a gente, no finalzinho do nosso estudo, que todo esse conhecimento, né, ele precisa fazer diferença, né, na nossa vida. A nossa responsabilidade aumenta, né? Na medida em que você trabalha e vai entrando em contato com essas pessoas, a responsabilidade nossa aumenta. Você não só valoriza também a você, o que você tem, e se preocupa mais com o próximo também. Eu acho que fortalece muito. Ajuda eles, e eu acho que fortalece a gente também nesse sentido. Entendeu? Olha, hoje eu estou mais quieta, eu estou com a minha pressão meio baixa, entendeu? Então, por causa disso que eu estou assim quietinha, mas eu não queria faltar o estudo, não, mas eu estou assim meio, meio para baixo, mas é a pressão que está meio baixa. Mas isso vai passar também, isso de vez em quando isso me acontece. Mas eu acho que fortalece muito a gente. Você começa a dar mais valor à sua própria vida. E eu acho que até o lado ambicioso fica mais equilibrado também. Você quer ter as coisas, mas já não quer da maneira como talvez quisesse antes de conhecer aquela pessoa que sofre muito mais do que a gente. E você descobre que você é muito feliz, que você não sofre praticamente. E que os problemas da gente são muito mais fáceis de serem resolvidos. Você começa também a se sentir menos infeliz na vida. Eu acho que a grande consequência do trabalho voluntário vem muito para quem faz o trabalho. Sempre. Eu acho que sempre vem mais para a gente. Né? Quer dizer, quando você faz com a consciência, né? Não, quando você faz por brincadeira, não, mas quando você faz ali com seriedade, né? É muito bom. Mas é muito bom. E aí você entra em contato também com a relatividade da própria vida, de tudo que você tem ou é, ou que você conquistou. Que tudo isso são coisas que passam. O que é mais importante é o que você aprende com isso, né? O que você melhora com isso. Né? Verdade. As experiências, né? Isso que importa. Exatamente. O resto tudo passa. Tudo que é material passa. O que fica é a experiência adquirida. Isso. Bem, então estamos aí completando 1 hora certinho do estudo, bateu aqui, 1 hora e 10 segundos. Então, agradecer a Julinha pelo nosso estudo da noite de hoje. Muito Agradecer a Torô, bom. João, a todos os que assistem depois também, por aqueles que também estão sempre aqui com a gente, mas que hoje, por algum motivo, não puderam estar. É por isso que esse estudo existe e se perdura aí já há quase 4 anos, né? 2020, 21, 22, 23, 24, né? Vai
É que começou já mais para o final de 2020. Então, estamos aí completando 4 anos. Então, vamos então. Semana que vem sou eu, né? Eu estou vendo aqui na agenda, então convido a todos a fecharmos os nossos olhos para fazer a nossa prece de encerramento. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, um sentimento de gratidão por mais um estudo da noite de hoje, esse sentimento de dever cumprido, que junta, né? Porque junta com o estudo mais o final do dia, que já estamos chegando mais para o final do dia, então todas as tarefas que concluímos no dia de hoje, e que possamos principalmente levar esse conhecimento para as tarefas do dia de amanhã, para que possamos fazê-las de uma forma ainda melhor, ainda mais comprometida e ainda mais focada nesses objetivos do Cristo em nossa vida. Que assim seja, e graças a Deus. Bem, pessoal. Uma boa noite para todos. Eu tirei aqui a tela, ainda está. Uma boa noite, muito obrigada por tudo. E desculpe, eu estou meio paradinha hoje, eu não estou muito bem. Mas isso vai passar, de vez em quando isso me acontece. Não é nada para assustar, não. Olha, quando tem pressão alta, que é perigoso. A pressão baixa, você alta que é pior, né? Nossa, só que você fica assim, meio quieto demais. Tudo bem. Bem, uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e vamos compartilhar essa mensagem do Cristo para chegar o mais longe possível. Um beijinho para a Selminha, saudade de Selminha. E um beijinho para os afilhados também. Um abração grande também para você. Muito obrigada, viu, Júlia? Muito obrigada. Muito obrigada. Uma